Mateus 3:11. Lemos assim, o Senhor, João Batista dizendo, Mateus 3:11: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o versículo 12: A sua pá ele tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Agora vamos para Lucas. Estivemos lendo em Mateus, a gente andando na Bíblia, depois de Mateus é Marcos, e depois é Lucas. Lucas 3. Lucas capítulo 3. Lemos Mateus 3:11. Agora nós vamos ler Lucas 3:16. Lucas 3:16. Nós lemos assim: Disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas veio o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira, e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha com fogo inextinguível. Pai Celestial, que essa palavra traga revelação do Teu Espírito Santo e traga transformação na nossa vida nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta manhã nós vamos entender rapidamente o que a Bíblia nos fala sobre caráter e sobre particularidades que nós temos. Porque, na verdade, o nosso caráter é um conjunto de idiosincrasias. É o que motiva o nosso comportamento, o nosso caráter. É o que motiva o nosso comportamento. O nosso comportamento é reflexo do nosso caráter. Se uma pessoa não tem um bom caráter, o seu comportamento não vai ser bom. Se a pessoa tem bom caráter, o seu comportamento vai ser bom. E o nosso caráter, essa palavra caráter, vem do grego caracter. E é interessante que aqui, quando João Batista, nesses dois textos que nós lemos, e eu quis ler os dois evangelhos, em Mateus e em Lucas, para mostrar que os dois escritores, os dois evangelistas, mencionaram do mesmo jeito, na mesma ordem. Porque há aqui nesses textos que nós lemos, o propósito de Deus, do Espírito Santo de Deus, de nos mostrar sobre carisma e sobre caráter. Mas são duas palavras gregas, carisma e caráter. Mas nós vamos focar agora no caráter. Por quê? Porque carisma, no grego, significa a graça, significa o favor de Deus, significa, mais especificamente, os dons do Espírito Santo que nós recebemos, que nós temos recebido de Deus, carisma. Eu já dei aula no seminário que chamava carisma, exatamente referindo aos dons do Espírito Santo. Quando João começa falando para todo mundo que estava ali, ele estava ali batizando no Rio Jordão, ele começa a falar a respeito do batismo no Espírito Santo.
Mas, logo depois ele falar que o que vinha depois dele nos batizaria com o Espírito Santo, e é Jesus que nos batiza com o Espírito Santo, quando nós somos batizados do Espírito Santo pelo Senhor, nós recebemos os dons do Espírito Santo, recebemos a graça do Espírito Santo, depois que nós entregamos a vida para o Senhor, crendo na sua graça para a nossa salvação. Em consequência, nós recebemos carisma, nós recebemos dons do Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo fala que ainda que nós tenhamos carisma, ainda que nós tenhamos dom de profetizar, dom de falar novas línguas, ainda que nós tenhamos tamanha fé, como diz o pastor Renato, do tamanho de uma melancia e não de um grão de mostarda, mas se nós não tivermos amor, nada aproveita. Então, o caráter, ou o caráter, é importantíssimo para a nossa vida. Olha que os dons têm um valor, porque não adianta nós buscarmos dons, orarmos, pessoas serem curadas, pregarmos, pessoas entregarem a vida para o Senhor, se nós não nos posicionarmos com um caráter cristão. Nós precisamos de caráter cristão. Não adianta carisma sem caráter. E quando temos caráter, o carisma completa. Porque todo cristão que tem caráter cristão, parece que até uma redundância. E é mesmo. Porque tem muito cristão que não tem caráter de cristão. Tem muito cristão que honra a Deus com os lábios, mas o seu coração, o seu caráter não é cristão. E aí o seu comportamento também não é cristão. Então nós precisamos, nesse ano de 2024, que nós cremos que é o melhor ano da nossa vida, porque a nossa pastora Ivete assim profetizou na nossa igreja, o nosso pastor Renato assim profetizou na nossa igreja, e eu agora estou profetizando mais uma vez, que esse ano de 2024 é o ano melhor da nossa vida. Nós precisamos ter caráter. Amém. E aonde que fala de caráter nesses textos que nós lemos? Porque carisma está fácil nós percebemos. Os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3,16. Mas em Lucas 3,17, João continua falando que o Senhor está com a sua pá na mão. Eu já vi muitos quadros de Jesus. E apesar de nós não sermos a favor de imagens do Senhor, o pastor Renato falou que eu sou amigo de bispos, de arcebispos, mas nós não somos a favor de imagens. Entretanto, a gente vê, porque faz parte até da cultura, da arte, lá do Renascimento. Mas eu nunca vi um quadro de Leonardo da Vinci, por exemplo, pintando Jesus, ou tendo pintado Jesus com uma pá na mão. Alguém já viu algum desenho de Jesus com a pá na mão? Não. Essa imagem nós não temos. Quando a gente lê aqui Mateus 3,11, aliás, Lucas 3,16, pode ser Mateus 3,11 também, mas quando a gente lê, que eu estou aberto aqui em Lucas 3,16, está escrito que nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E isso nós temos uma imagem na mente de Jesus nos batizando com o Espírito Santo e com fogo, mas com a pá na mão, não. E aqui João nos fala que ele está com essa pá para limpar completamente a sua eira. Eira é uma palavra que no latim significa área.
Eira, no Antigo Testamento, significava pedaço de terra, no popular. Quando a gente fala assim, fulano de tal comprou um pedaço de terra, um sítio, uma fazenda. Isso é uma eira, um pedaço de terra. Mas uma palavra pode ter vários significados. Por exemplo, manga. Pode ser manga de camisa, manga pode ser uma fruta, e manga pode ser até um goleiro, que já teve um goleiro chamado Manga. Eira também tem o significado de pedaço de terra, mas no Novo Testamento, mais especialmente nos tempos de Jesus, eira significava um pedaço de terra bem específico. E esse pedaço de terra, essa área bem específica, era uma terra que era uma terra assentada. Hoje nós podemos falar, lá no Paraná, por exemplo, de vez em quando eu prego numa igreja lá no Paraná, na cidade de Cornélio Procópio. Eu sou muito amigo do pastor de lá, do pai do pastor que é fazendeiro. E o pai do pastor que é fazendeiro, ele planta soja, ele planta milho. Ele falou que lá na fazenda dele tem eira. Eira é sempre uma área cimentada, ou com laje, ou com terra batida, como uma antessala do celeiro, aonde o agricultor recolhe o que ele colheu da plantação. Por exemplo, trigo. Ele planta trigo. Esse pai desse pastor tem plantação de trigo. Um irmão que já foi aqui da igreja, que está morando nos Estados Unidos, o Otávio, ele gravou um CD, e a capa do CD era ele numa plantação de trigo, no meio do trigo. Ele tirou a foto na fazenda do pai desse pastor, que é meu amigo, tanto o pai quanto o pastor. Então, quando recolhe o trigo, antes de depositar no celeiro, separa a palha do trigo. Por isso que a área tem de ser uma terra bem assentada, ou laje, bem batida, ou uma rocha. Nos tempos de Jesus, não tinha cimento para fazer laje. Então era numa rocha, numa encosta não de terra, mas numa encosta de rocha, aonde tem a encosta assim, que é uma parede de rocha, e aí ela continua no chão, e aquilo ali era chamado de eira. Eira, portanto, quando João Batista referiu, ele estava falando de uma rocha, ele estava falando de um alicerce. O que a eira tem a ver com caráter? A nossa vida precisa ter as características da eira. Quando nós temos as características da eira, nós temos caráter de Cristo. Qual que é a primeira característica da eira? A eira, portanto, era uma rocha, era um alicerce. Nós precisamos na nossa vida de ter um alicerce. Nós precisamos no nosso dia a dia estar bem alicerçados, bem fundamentados. Fundamentados em quê? Em Cristo. Aleluia. A nossa fundamentação é Cristo. Amém. Nossa fundamentação não é Buda, não é Maomé, não é Allan Kardec. A nossa fundamentação é Cristo. Amém. Sansão tinha carisma. Sansão tinha um dom, força. Sansão foi famoso pelo dom que Deus lhe deu, da força. Mas Sansão não tinha alicerce. Sansão não tinha fundamentação. Fortalecido é força. Aliás, fortificado é força. Mas além de força, além de sermos um povo forte, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, apesar de nós sermos um povo forte, nós somos a Israel de Deus. Apesar de sermos um povo forte, nós somos as meninas dos olhos de Deus.
Apesar de sermos um povo forte, Cristo habita em nós, mas nós precisamos também, além da força, do fortalecimento. Nós precisamos de ter a rocha. Jesus em Mateus 7, ele fala de duas casas. Uma casa construída sobre a rocha e uma casa construída sobre a areia. Sansão estava com a sua vida fortalecida na areia. Apesar de ter a força vinda de Deus, bastou Dalila. E até hoje a Ivete Sangalo canta Dalila. Bastou Dalila para tirar toda a força de Sansão. Mas quando nós temos a rocha, Cristo, não vai ter nada que vai tirar a nossa força. Ao contrário, a cada dia nós vamos estar fortalecidos, ou seja, fundamentados, alicerçados em Cristo e na força do seu poder. Amém. Por isso, quando estamos na igreja, nós estamos aqui recebendo força de Deus, e cada dia mais força, cada dia mais fortes, no meio de uma geração perversa e corrupta. Nós nunca vivemos uma geração tão difícil, historicamente falando. Isso não é conversa de velho, porque dizem que velho sempre fala que a geração dele que era boa, mas isso é uma conversa histórica. Nunca houveram crianças em depressão como nos nossos dias. Criança nem sabia o que era isso. Nunca havia adolescentes se automutilando como nos nossos dias. Nunca havia suicídios como nos nossos dias. Nunca havia guerras, o pastor Renato acabou de citar nessa manhã, como nos nossos dias. Nunca houve tanta falta de fundamentação como nos nossos dias. E aí, quando vem a chuva, a tempestade, quando vem as dificuldades, a casa cai. Tem uma gíria aí que fala: sua casa caiu. Mas Jesus já falava, em Mateus 7, casa construída na areia cai, mas na rocha, uma eira não cai. Sempre estamos firmes, sempre permanecendo firmes. Segundo, a eira era construída, como eu já falei, além do piso ser importante para ter alicerce, era necessário estar em uma encosta. A encosta é para que o vento não atingisse a eira. Imagina o agricultor lá, separando o trigo da palha, e via o vento, misturava tudo, levava tudo embora. Então não podia ter vento lá dentro da eira. Ou seja, a eira nos tempos de Jesus, além de ser um chão batido, tinha de ser um lugar estratégico, numa encosta. Quando nós estamos num lugar estratégico para a nossa vida, não tem vento de doutrina estranha. Quando nós estamos num lugar estratégico, não tem vento contrário. Quando nós estamos num lugar estratégico, só tem vento do Espírito Santo. Amém. Que haja vento na nossa vida, um ar-condicionado do Espírito Santo, um vento do ventilador do Espírito Santo. E aonde que é esse lugar estratégico? Há 9 anos atrás, o Espírito Santo me chamou com a minha família para estar num lugar estratégico. Avenida do Contorno, 6675. Coincidentemente, é o endereço aqui da igreja. Aqui é um lugar estratégico. Aqui nós estamos pela manhã recebendo palavras de Deus para a nossa vida, orações de bênção para a nossa vida, profecias para a nossa vida, tendo uma comunhão com irmãos em Cristo, tendo comunhão com pessoas
que não estão fingindo, mas que de verdade têm amor uns pelos outros. Aleluia. Sim ou não? Sim. Glória a Deus. E quando nós estamos na IBS, significa também que nós estamos num local estratégico, que nós podemos viver o que está escrito no Salmos 91, que a pastora Ivete sabe de cor, mas eu não sei de qual Salmos 91. Então vamos ler rapidamente aqui o que é um lugar estratégico de Deus para a nossa vida. O que habita no esconderijo do Altíssimo Aleluia. e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas asas, e sobre suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voe ao meio-dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Amém. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conheço o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e te mostrarei a minha salvação. Amém, Jesus. Isto é nós estarmos numa encosta. Terceiro, a eira era cercada. Além dela estar num chão batido, além dela estar numa encosta, ela tinha uma cerca em volta. Sabe por que ela era cercada? Para que os animais selvagens não entrassem lá à noite e comessem a provisão. O agricultor separando a palha do trigo, aí à noite vai dormir, chegam os animais lá e comiam tudo. Então, a nossa vida também precisa estar cercada. Elias, lá em 1 Reis 18, ele desafiou os profetas de Baal. Ele mandou restaurar o altar que estava em ruínas. O altar que precisa ser restaurado, voltar ao estado original, é a nossa vida. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Mas muitas vezes nós não vivemos dando glória a Deus. Por isso que é muito importante todos os cultos terminar dizendo glória a Deus. Não é só uma homenagem para o pastor Paulo, mas é muito mais do que isso. É um altar restaurado, é uma vida restaurada, com uma boca restaurada. Porque quando a nossa boca está restaurada, quando os nossos lábios estão restaurados, não é dente restaurado, não. É o que nós falamos, é glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Não pode sair da nossa boca palavra torpe. Não pode sair da nossa boca palavrão. Eu dou aula de escolas e vejo adolescentes que falam palavrão o tempo todo. O pior que muitos filhos de crentes. O que está acontecendo nos nossos dias? É hora de restaurar a nossa vida. É hora de restaurar o altar que muitas vezes se encontra em ruínas, parecendo com as coisas profanas. Lá em Levítico está escrito: é necessário fazer diferença entre o sujo e o limpo, entre o santo e o profano. Aí Elias mandou restaurar o altar, mandou fazer um rego em volta do altar. Em volta da nossa vida tem de ter um rego. E nesse rego, Elias mandou derramar água. Glória a Deus.
em volta da nossa vida tem de ter um verbo com água. Que água é essa? É acerca da nossa eira, é acerca da nossa vida. Está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 26. Olha o que está escrito em Efésios 5, 26. Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra. A palavra de Deus precisa estar em volta da nossa vida. Amém. Por isso que é importante andar com a Bíblia, para todo mundo saber que a Bíblia está na nossa mão e a Bíblia está em volta de nós. Oh, glória. Nós não andamos em conselho de ímpio, não nos detemos em caminho de pecadores, nem assentamos na roda dos escarnecedores. Amém. Glória a Nós Deus. não detemos em caminho de pecador, nós paramos para pregar o Evangelho do pecador, porque a palavra de Deus está em volta de nós. Glória a Deus. E por último, quarta característica da eira: ela só tinha uma porta. Ela não tinha porta dos fundos, ela não tinha porta do elevador, ela só tinha uma porta. Na hora de ir embora, não precisava de um ficar responsável de fechar a porta, outro ficar responsável de fechar outra porta, não precisava de alarme, porque tinha uma câmera lá de Deus olhando para essa porta. Que porta é essa? Em João capítulo 10, nós lemos que porta é essa. João capítulo 10, versículo 7. O pastor Renato também citou numa sexta-feira recentemente sobre esse texto. Romanos 10, 7. Romanos 10, 7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo que eu Glória a Deus. sou a porta das ovelhas. Aleluia. Glória a Deus. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, são salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Amém. Jesus deve ser a porta da nossa vida. Quando Jesus é a porta da nossa vida, não entra pornografia. Como que vai entrar pornografia se Jesus é a porta da nossa vida? Aleluia. Quando Jesus é a porta da nossa vida, não entra nada que não presta. Só entra coisas para edificar a nossa vida. Quando Jesus é a porta da nossa vida, nós deixamos os vícios. Quando Jesus é a porta da nossa vida, o nosso falar se torna diferente, os nossos pensamentos se tornam diferentes, a nossa idiosincrasia é cristã. Oh, glória a Deus. Amém. Não é do mundo. Por isso, nesta palavra, nesta manhã, o Senhor está nos dizendo que nós devemos sair daqui com o caráter cristão dentro de nós, para que o nosso comportamento em qualquer coisa seja de testemunho ao Senhor, porque as palavras que nós pregamos têm poder e atraem, e o nosso exemplo arrasta. Nós vamos ver muitas pessoas entrando aqui na igreja atraídos pela palavra de Deus. Aleluia. Glória a E pelo Deus. exemplo das nossas vidas, muitas pessoas vão ser arrastadas. Amém. Nós não vamos pegar a pessoa e trazer ela à força, não. Ela vai ver a força sem saber por quê. Ela vai entrar aqui na igreja esse ano de 2024. E isso já começou a acontecer. No curso do domingo à noite teve visitante, ontem teve visitante, hoje tem visitante. Isso já é a prova que vai chover. Essa é a pequena nuvem que Josué viu, Elias viu e mandou falar. Manda dizer para Jezabel, o rei Acabe, que vai chover. Aleluia. Vai chover. Pode dizer, os filhos de Jezabel
e vai chover na nossa igreja. Pode dizer para Acabe que nada acabou. Vai chover na nossa igreja, porque se nós temos, infelizmente, uma pessoa que falou mal de Israel, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse é um desafio, esse é um chamado para nós nos posicionarmos. Eu participava de um grupo no WhatsApp só de gente importante. Médico, juíza. E até me senti importante estar nesse grupo. Então, eu acho que eu sou importante, só tem gente importante. Oh, glória a Deus. Até que um fez um comentário sobre Israel, apoiando as palavras que o pastor Renato falou. Aí eu falei que eu não podia apoiar isso. E eles continuaram com ironia. Sabe o que eu fiz? Saí do grupo. Parabéns. Eu não posso estar na roda de esclarecedor. Parabéns. Saí do grupo. E não tem problema nenhum. Vocês são muito mais importantes do que eles. Aleluia. Nós vamos morar no céu juntos. Glória a Deus. Vamos orar por eles. É um desafio. Mas a gente não pode dar pedra para porcos. A gente tem que pregar o Evangelho, mas não aceitar zombar. Sabe por quê? Para terminar. É o último texto mesmo. Porque o pastor normalmente fala que vai terminar, para terminar, e fica mais 1h30. Agora é para terminar mesmo. Vamos a Jeremias 23, 28. Pode ficar de pé? Jeremias 23, 28, que é para terminar mesmo. Jeremias 23, 28. Profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 28. Está escrito assim. Jeremias 23, 28. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. A irmã Bárbara sonhou comigo essa semana. Vamos lá. Aí eu falei para ela, é muito normal as moças sonharem comigo. Tô brincando. Ela sonhou comigo com a Soraya. Tô brincando. Quando a gente tem um sonho, a gente deve contar como um sonho. Ela me contou e tem um significado fortíssimo de vitória. Mas continue no texto. Mas aquele que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo. Que tem a palha com o trigo. Amém. Se nós somos uma era de Deus, essa palha tem que ser tirada da nossa vida e queimada. A palha da vaidade tem que ser queimada. A palha do egoísmo tem que ser queimada. A palha da preguiça tem que ser queimada. A palha do rancor. A palha do ressentimento. A palha de algo que aconteceu na nossa vida e que nós fomos traídos e não conseguimos perdoar. Isso acontece muito. Mães que são traídas pelos filhos e até filhos que são traídos pelas mães. Vivemos dias muito difíceis. Irmãos que não conversam com o irmão. Vamos perdoar. Vamos deixar Deus queimar essa palha no nosso coração. E vamos sair daqui só com Deus. Só com a palavra de Deus. Palavra de perdão, palavra de amor, palavra de salvação. Amém. Aí os dons do Espírito Santo vão completar o nosso vida. Amém? Amém. Vamos orar. Pai Celestial, nessa manhã, faz a tua obra agora. Queima essa palha do nosso coração. Queima, Jesus. Queima essa palha. Para nós termos uma vida cristã de caráter cristão. Uma vida cristã com coerência. Uma vida cristã sem contradição. Uma vida cristã que exala o bom perfume do Senhor. Enche-nos, ó Deus, do teu Espírito Santo e queima com esse fogo que jamais vai apagar todo ressentimento do nosso coração, toda mágoa, todo trauma. Sai no nome de Jesus e nos dê um coração puro para te servir. No nome de Jesus. Amém.